Boa tarde, meus amores! Como é que vocês estão? Estavam com saudade, né? Do pod? Vem comigo, que hoje nós estamos falando aqui com o Mais. Prio Mais, sim! Porque é uma honra receber o meu querido professor Giannini Mazzulo. Seja bem-vindo, professor! Só alegria. Primeiramente, é motivo de grande alegria. Agradeço o convite e vamos ter essa conversa aí que, como o programa diz, né, vale a conversa. Vale muito! E para quem não conhece, o meu professor querido é diretor de cinema, ele é professor, ele é artista, ele é do audiovisual, ele é das artes cênicas, ele é da educação, ele é de tudo que envolve o quê? O ser humano. Porque ele tem multifacetas. Professor, vamos começar a contar para a galera quem é o Giannini Mazzulo hoje? O Giannini Mazzulo hoje, ele é esse ser humano que busca, através da arte, da ciência, da tecnologia, encontrar caminhos para que as pessoas prosperem e sejam felizes. Com o bordão. Só alegria. Ai, gente, Sempre. ele já inicia a aula assim, é maravilhoso. Professor, agora mata uma curiosidade para quem está assistindo. Você nem sempre foi da arte. Você veio da engenharia. Exatamente. Como foi que a arte entrou na sua vida? Na verdade, é que eu sempre fui da arte. O que acontece é que nós vivemos numa cidade industriária, nós temos aqui uma cultura onde não se vê a arte como uma possibilidade de vida, e sim um hobby. Então eu fui crescendo como a arte como um hobby. Eu comecei a escrever desde cedo, desde os meus 10 anos. Eu já escrevia poemas, fazia peças de teatro, mas entrei de cabeça na arte mesmo aos 14 anos, que foi quando eu comecei a ter banda. Então fui guitarrista por mais ou menos ali uns 11 anos, então até conhecer o cinema. E aí no cinema que eu consegui me encontrar, porque a progressão foi o seguinte: escrita. Aí, poxa, na escrita seria mais fácil se as pessoas ouvissem. E aí eu fui pra música. E aí poxa, mas tá faltando imagem. Eu acabei no cinema, então me encontrei de fato ali. E referente à engenharia, acabei indo pra parte de engenharia. Passei, né, comecei na física, eu gosto muito de ciências exatas. E aí o que acontece? Eu peguei e comecei a estudar sobre áudio na engenharia. Então, literalmente sou um engenheiro de som, né? E formei na parte eletrônica. E depois eu peguei, nossa, tô fazendo aqui, vou utilizar esses conhecimentos técnicos, né? E hoje eu sou conhecido por ter bastante conhecimento técnico, principalmente na parte, no que diz os bastidores do cinema. Então, eu peguei e utilizei todo esse conhecimento e fui embora para o audiovisual buscar minha felicidade. Ah, que legal. E além do cinema, você também é um baita compositor, né? Porque quem acompanha o seu canal, gente, no YouTube também tem o canal do Mazzulo, que é o canal do professor. Lá tem umas músicas que você mesmo compõe, né? E de onde você tira essa inspiração? É da vida? É de algo que você viveu? Ou de algo que você viu? É pessoal? Sempre é pessoal. A arte, para ela ter valor, ela precisa carregar verdade. Então, quanto mais subjetivo, quanto mais pessoal for, melhor será. Então, essas inspirações são da vida. O que é o artista? O artista, ele é um ser humano que ele é afetado pelo meio. Ou seja, ele é afetado mais intensamente. Então, ele é uma pessoa, por definição, mais sensível. Então aquilo gera uma angústia, né? Aí já falando de neurociência, que é outra área de especialização, aquilo gera uma angústia e você precisa esvaziar. Você precisa ligar a válvula de escape, que é a arte. Então as composições, eu utilizo muito as composições musicais para me conhecer. Às vezes eu estou em aflição, assim, poxa, o que é isso? Então eu consigo sentar, escrever, cantar, compor ali no instrumento e eu consigo entender o que eu estou passando naquele momento. Então é daí que vem
toda essa inspiração para a arte. Professor, e essa especialização de neurociência foi para se autoconhecer e viver melhor a arte? Essa especialização de neurociência, ela surgiu a partir de uma série que eu estou finalizando agora nesse mês, que é a Raízes da Criação, uma jornada pelo processo criativo da arte cabocla. Na época, eu estava trabalhando 3 turnos, fazendo faculdade em um dos turnos, ou seja, para ir para a faculdade eu tinha que faltar no trabalho. E aí eu falei, não, eu vou fazer essa série aqui. E aí acabou que eu fiz a minha especialização ali meio que na madrugada. Então, por quê? Porque eu precisava entender como o cérebro funcionava, porque pelo fato da vida estar corrida e de quem vem de baixo sabe muito bem como é que é, você tem que romper barreiras. Isso não é chorando, é assim que é, então tamo junto, entendeu? Mas assim, você tem que fazer um esforço sobre-humano para você romper essas barreiras. E então eu fiquei assim, eu não posso abandonar a minha arte, então o que eu tenho que fazer? Na época eu não vivia integralmente da arte, e aí eu falei assim, eu não posso ficar distante da minha arte, isso me faz mal. E eu precisava ser eficiente com o pouco tempo que eu tinha, e aí eu comecei a entender a mente humana no que tange o processo de criação. Isso é chamado de metacognição, que é pensar sobre o pensamento. E aí vem a neurociência para organizar todas as ideias que eu já praticava e que é isso, o conhecimento, ele foi desvirtuado, Priscila. Porque o conhecimento, ele vale a pena por si só. Mas dentro da nossa sociedade, dentro do Brasil, dentro da nossa cidade de Manaus em específico, mas estendo para o Brasil como um todo, e agora ele foi mais desvalorizado ainda, eu sou um millennial, né? Eu nasci em 92. Então, me foi passado que o conhecimento era uma ferramenta de ascensão social. Não é bem assim, né? Você precisa de outras competências para você subir na sociedade. Mas não só como uma ferramenta de ascensão social, mas de sobrevivência, né? Então, esqueceram de me falar da beleza que é você saber, da beleza que o conhecimento traz, te livra da ignorância, te livra de pensamentos que degradam a humanidade e que ferem os outros. Então, foi a partir daí que eu passei a entender o cérebro para compor com mais eficiência e ajudar o próximo. Que legal, ó, fica ligado. Boa tarde para quem já entrou aqui, tá acompanhando a gente, já tem pergunta, olha aí, tem o Barão Negreiros, a Brenda Rodrigues, beijo amiga, a Márcia Silva, o Euler Rocha e a Brenda tem uma pergunta que veio muito a calhar agora que o senhor falou de autoconhecimento. A Brenda tá perguntando, professor, qual a importância do autoconhecimento para ter uma carreira na comunicação? É tudo. É tudo, é literalmente o autoconhecimento, ele é o ponto de partida para qualquer coisa. Porque qual é o maior erro das pessoas que vão iniciar uma carreira? É querer apenas copiar e não se inspirar nos outros. Porque o teu público vai ser aquele que gosta de você. Quando eu venho para qualquer ambiente, qual é a primeira coisa que as pessoas que me conhecem pensam que eu vou falar? Só alegria. Então você gera a expectativa do só alegria. E isso faz parte da minha identidade. Esse só alegria, ele surgiu num momento particular que eu estava passando por um problema de saúde e tal, de pele e tal. E aí eu vi uma entrevista no Jô Soares, que ele fazia sempre um stand-up inicial. E aí ele falava que muitas das vezes é preciso... É mais fácil dizer que está tudo bem do que, de fato, explicar os inúmeros motivos para não estar. E aí as pessoas perguntavam, aí, como é que tá? Poxa, eu estava psicologicamente, na época, abalado. E aí eu precisava Aí eu não queria transmitir negatividade para as pessoas. Poxa, já bastava aquilo comigo. E aí eu só respondia assim, só alegria. E aí a pessoa imediatamente riu e... Nossa, ele é um cara positivo e...
eu tive a impressão de ter melhorado o dia daquela pessoa. E a partir daí eu decidi melhorar o dia das pessoas, né? Transmitir algo assim, ver alguém cabisbaixo, não, bora lá, porque a vida é maravilhosa e ela passa muito rápido. Então, a partir dessas experiências de conflitos, a gente acaba desenvolvendo o nosso autoconhecimento. A Brenda, eu bem conheço, ela é uma pessoa muito dedicada e séria naquilo dali, né? Um abraço, Brenda. E isso faz parte de quem ela é. Haverão aqueles que terão o seu valor na simpatia, talvez na compreensão, talvez na tolerância. E isso vai fazer com que o seu valor seja percebido. Você desenvolver aquilo que você veio fazer, lançando um princípio filosófico do Aristóteles, da eudaimonia, que é você desabrochar naquilo, traduzindo, né, grosseiramente, você desabrochar naquilo que você veio fazer no mundo. O Giannini veio ser artista. Ele veio ajudar as pessoas. E é para isso que eu vim. Um forte abraço aí para o pessoal do Amazônia Audiovisual, que deve estar acompanhando aí também. E eles vieram para dar suporte a essa missão. E o Trilha 1, né? E o Trilha 1, né? E então, cada um, a gente trabalha muito esse autoconhecimento. É a gente saber qual é o nosso lugar no processo. O grande problema, Priscila, é a gente querer abraçar o mundo quando, na verdade, nós não conseguimos abraçar nem nós mesmos. E nisso, o autoconhecimento vem como uma maneira para você viver tranquilo e feliz. Professor, quem conhece a sua trajetória e quem conhece os seus curtas, seus filmes, pode se emocionar com o seu curta que você fez lá no Lago do Peixinho. Inclusive, vou cobrar aqui agora que ele disse que ia nos levar lá, hein? O senhor tem que nos levar lá. Que foi um curta que emocionou todos nós quando nós vimos e trouxe uma realidade, uma sensibilidade que a gente não vê do Ribeirinho, né? E como foi que esse sentimento aflorou para fazer os outros filmes? Porque o outro filme que a gente viu foi o Grana Preta, que foi um estouro, né? Que foi um comentário maravilhoso e a gente se prendeu na tela do início ao fim, com vários personagens importantíssimos, e os seus filmes são a realidade, não é ficção. E de onde vem tanta inspiração? Começou aí no Lago do Peixinho? Isso. Inclusive, eu vou fazer um spoiler, né? Eu vou lançar um CD junto com a série, né? Porque ele foi produto da série. E tem uma música chamada Costa do Pesqueiro, lá em Manacapuru, né? Que é uma comunidade ribeirinha que fica do outro lado de Manacapuru. Priscila, aquilo foi o seguinte: como tudo nasce do autoconhecimento das experiências subjetivas, naquela época, eu estava passando por um processo de depressão. Eu havia perdido os movimentos da minha mão direita e eu já tinha sido desenganado por 3 neurologistas. E aí aquilo me bateu uma emoção, porque, imagina, o guitarrista e agora você não mexe mais a sua mão. Eu lembro que os meus primos, eles pegaram e me chamaram: olha, vamos lá na Costa do Pesqueiro? A gente vai lá no pesqueiro, Giannini. Aí eu falei, eu não tava com clima pra ir. E então eu falei, nossa, eu já tô nesse clima, eu vou pelo menos lá, porque eu gosto de pescar. Não sou bom, sou horrível pescando. A única coisa que é engraçado, eu saio pra pegar peixe e às vezes volta umas garrafas assim de cerveja. Sustentabilidade, exatamente, né? E aí, mas peixe mesmo que é bom, nada. Mas os amigos pescam lá pra mim, né? Então, o que acontece? Eu peguei e fui. E só o fato de eu estar lá, eu me senti tão bem, sabe? Eu me senti renovado. E eu precisava contar aquela experiência para as pessoas. E foi aí que surgiu a ideia desse meu primeiro curta, né? Que na verdade ele veio como um piloto de programa de TV. Então ele tem uns blocos assim da pesca, da festa, da plantação do milho. Então é essa parte da humanização.
eu só busco, Priscila, me aproximar do ser humano, entende? Porque se você se perder estritamente na técnica, não quer dizer que eu não leve a técnica em consideração, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Mas você não pode... eu acho interessante nos juramentos de engenharia, você promete servir ao homem e não à máquina. Então, isso é parte de um juramento, isso é parte do que eu acredito. São essas conexões humanas que valem. Eu estou aqui, nesse convite, esse honroso convite, por conta da nossa relação humana. Pelo fato de você me conhecer, de termos essa sintonia. Então, é sempre isso que está lá. Nós não deixaremos de ser seres humanos. E para quem não sabe, como professor dá aula para mim e para os meus amigos lá no Senac, a gente sentiu muita falta dele, né? Porque eu não sei se nós já expressamos, né, essa alegria de tê-lo como nosso professor, mas você nos incentivou muito e você nos incentiva até hoje. Tanto que na nossa formatura nós já decidimos que você será o nosso homenageado. Yeah. Porque você tem uma importância muito grande nas nossas vidas. Porque além de ser nosso professor, você é nosso mentor, que é mais importante. E a gente vê o crescimento das pessoas na sala mediante ao seu ensinamento, que vai fora da sala de aula. A famosa soft skill, né, que todo mundo diz, mas para mim é um ato de amor, porque ver como você nos ensina, como você nos anima, chegando na sala, falando do bom dia, e mais forte, e as 3 regrinhas, que sempre tem uma UC diferente, então são as regrinhas diferentes que fazem a gente memorizar diferente, o carinho com que você nos ensina, eu acho que isso você passa nos seus filmes, tanto essa humanização que você leva para dentro e fora das telas, e vendo você acender assim, dá uma alegria tão grande pra gente, porque como você nos faz crescer, a gente acredita que a gente também te faz crescer nessa torcida, né, de não, o professor vai lançar um filme, a gente quer estar todo mundo ali na primeira fila, vamos enaltecer, a gente tem que fortalecer, vamos botar na cabeça dele que ele tem que ser ministro da cultura, secretário da cultura, porque a gente vê o amor que você tem realmente pela cultura, né, pela organização, né, e fatiar a verba de um jeito que todo mundo ganhe. Isso é legal, porque você tira do papel. Não é tipo, é ano político, vou fazer uma politicagem, vou prometer e não vou cumprir. Não, a gente vê que você realmente tira do papel. Né? Justamente nesses filmes, quando você traz à tona essa realidade que ninguém traz e fica escondida. Nossa, só alegria. Bom, eu busco ter objetivos. E objetivos para cada setor. Então, quando eu saio de casa, Priscila, para dar aula, eu só tenho um objetivo: ajudar as pessoas a prosperarem na vida. A gente vem de uma realidade que ela é dura, que ela é difícil, e que muitas das vezes, principalmente na nossa área da comunicação, na nossa área das artes, nós não temos apoio em casa. Não por conta dos nossos pais, das pessoas que nos cercam, quererem o nosso mal, muito pelo contrário. Mas por temerem o nosso mal, acabam tendo excessiva cautela e a não compreensão de que não estar fazendo o que nós amamos vai nos prejudicar. Vai nos fazer mal, vai nos entristecer. Então, se eu saio com a animação daquele bom dia, é um ato de gratidão, de devolução para a oportunidade que me deram em ser feliz. E eu quero que outras pessoas sejam isso, partilhar coisas boas. Porque de coisa ruim o mundo tá cheio. E quem sustenta a sociedade são as pessoas boas. E professor, de onde veio a inspiração para o filme Grana Preta? Porque você traz um questionamento que ainda é muito atual. Pode passar vários anos, só que a nossa sociedade ela camufla, né, essa realidade. E a gente sabe que o ser humano é preconceituoso, sim. Só que ele não admite. Certo, deixa eu contextualizar. O Grana Preta, ele é um filme que fala sobre racismo, em específico aqui na cidade de Manaus. Mas assim, o que eu quis buscar
ali naquele filme era tratar de uma maneira pragmática, de não ficar aquele chororô, aquele mimimi, como o pessoal fala, né? Mas mostrar dados, mostrar as coisas, né? Uma investigação científica com a minha subjetividade, mas com os julgamentos com o máximo de imparcialidade possível, né? As pessoas sabem muito bem como eu penso a sociedade, eu gosto de resultados. Eu não gosto você ficar só fazendo ações que não geram resultados, é você ficar falando de problemas para que outras pessoas resolvam. E isso daí não é do meu feitio. Eu não gosto desse tipo de gente. Eu detesto quem reclama da vida, porque a vida é uma dádiva, né? Não quer dizer que você não deva se manifestar por melhorias, mas você deve fazer de uma maneira efetiva. Só chorando, você leva a palmada, né? Mas assim, o Grana Preta, ele surgiu de uma investigação sincera. Meu compadre, o Felipe, que está aí na audiência, ele sofreu atos de racismo na minha frente, sabe? Mas só que o que foi a cereja do bolo, Priscila? Foi trabalhar o fator socioeconômico. É uma investigação socioeconômica. Porque o que acontece? A única dor, e eu tenho esse de trabalhar pela prosperidade, porque a única dor que dói em todo mundo é a grana, né? Por isso o Grana Preta. Então, bora ver como isso daqui influencia, né? Como as políticas públicas estão agindo para essa população. Será se isso daqui de fato muda a vida de alguém? Por que chegou a necessidade de criar isso? Porque dentro do filme, Priscila, pegamos gente de 20, 30, 40, 50, 60 e 70 anos. Então, as pessoas mais antigas, né, falaram que o sistema educacional era bom e que a desigualdade entre o preto e o branco não era tanta, porque você conseguia de fato nivelar, porque o ensino público carregava uma qualidade de excelência. E até quem era por exemplo, de escola particular, era visto como de maneira depreciada, era só para passar. O que inverteu-se, né? O ensino público decaiu, a população que é de baixa renda, que foram os negros, que foram soltos na sociedade, sem nenhuma infraestrutura, e acabaram se deslocando para áreas periféricas da cidade, só tinham acesso ao ensino público e aqueles que tinham, né? Então, hoje não é diferente. Então, hoje você oferta o que é público com uma qualidade inferior ao que a iniciativa privada tem. E isso gera essa disparidade. E aí fez-se necessário a criação dessas vagas, né? E isso é apenas uma medida paliativa. Então aquele filme é justamente para, olha, isso está assim porque a sociedade está desandando. As coisas estão caminhando para um lugar onde quem não tem mérito está ocupando as coisas. E é isso. É isso que eu busquei mostrar e é isso que eu busco combater, né? Ter mostrar alguma possibilidade para esse nosso mundo que está precisando de muito carinho. Para melhorar, a nossa sociedade precisa melhorar, né, professor? E falando em cinema, vamos dar um spoiler do seu novo filme pra galera? Assim, gente, porque o professor não vai falar muito, né, porque é só um spoiler, tá? A estreia dele é agora, no final do mês, né? Mas para as pessoas entenderem de onde surgiu o nome. Explica pra gente de onde surgiu o nome e a ideia. Certo. A série O Raízes da Criação é porque tem um filme também. Você não se equivocou. Tem um filme, mas o filme vai ser em março de 2027. Ah, então a série que vai ser lançada agora, gente. Isso. O Raízes da Criação, ele surgiu justamente dessa investigação do cérebro,
né? Então, a raiz da criação está ali. Então, começou algo como técnico, né? Eu sou um documentarista científico, eu faço documentários científicos e históricos. Então, surgiu dessa investigação do cérebro. Então, ali está a raiz da criação. Mas eu queria a humanização, é uma jornada pelo processo criativo da arte cabocla. Então, foram 3 anos de pesquisa. Foi por isso que eu fiz a neurociência, justamente para escrever o roteiro com propriedade técnica, com propriedade acadêmica. E através disso daí, a gente vai indo, pega as referências e tal, etc. E sabe onde é que a gente para? No ser humano. Então, eu vi que aquilo dali nada mais era do que a vida. E aí surgiu o conceito da série. A série, ela é assim, a primeira temporada, já temos a segunda temporada programada, tá? Né? A primeira temporada, ela vai ser tratada a minha ótica de mundo. E ela vai produzir um CD, que é o nome do CD é Burnout Caboclo. Né? Então lá eu vou tratar aspectos de saúde mental, vida social e da fuga do homem, quando gênero humano, né? Para as suas raízes, né? Porque já percebeu que todo mundo que vai ficando velhinho quer comprar um sítio? Ai, meu sonho. Eu digo pra todo mundo, quando eu envelhecer eu vou ter um sítio. Então, isso é um fenômeno psicológico. Nós estamos desligados da nossa natureza. Nós estamos envoltos em uma pressão social que aquilo vai te desumanizando. Nós estamos presos a infraestruturas sistêmicas que estão moldando o nosso comportamento a fim de nos afastar da nossa natureza, de esquecermos o valor de pisar no chão, de comer um peixe frito fresquinho, sabe, de assar um tambaqui e de você simplesmente estar curtindo a vida, né? Não quer dizer que não devamos ter responsabilidade, muito pelo contrário, a gente sabe que desde que o mundo é mundo, a vida é isso, nós precisamos garantir a nossa subsistência, mas nós precisamos existir também, nós existimos quando nós estamos felizes, amando, contemplando a natureza, é algo que tem em quase todas as músicas, contemplar a natureza, etc. E a construção, são 5 episódios e a construção de cada capítulo são as reflexões que vão surgindo até criar a música. Então é algo bastante interessante e toda essa construção ela vai ser explícita daquela maneira visceral e profunda, mas com muita clareza e acessibilidade para nós pensarmos, um convite para pensar sobre a vida, um convite para pensar sobre a felicidade, um convite para ser feliz. Professor, e falando especificamente no cinema, muita gente gosta, né, e gostaria de entrar no ramo do cinema. Mas como o professor acabou de dizer, a pesquisa dele durou 3 anos, gente. Então é algo sério, porque você tem que falar mediante a certeza. Não existe achismo naquilo que você quer mostrar, né, professor? E nesse seu caminho, como é que se iniciou? Como você entrou nessa arte? Não, eu trabalho com arte, eu trabalho com música e agora já fiz meus curtas, mas agora eu vou para o cinema. Para quem está nos assistindo e quer começar, como é esse processo, professor? Primeiro, siga o seu coração, porque eu fui parar aleatoriamente no cinema, não foi algo planejado. Eu pensei o que aqui? Eu sempre falo de recursos financeiros, eu adoro, porque sem dinheiro fica complicado. Não faz nada, né, prof? Exatamente. Então, como eu estava ali falando de uma maneira coloquial, mais livre aqui, né? Como eu estava liso, a única coisa que eu tinha era conhecimento, eu falei, não, agora eu estou estudando engenharia, estou estudando som, adquiri conhecimento para gravar as minhas músicas. E aí eu pensei, beleza, gravei minha música. Aí agora, o que acontece? Vou estudar mais um pouquinho e vou aprender a gravar um clipe. Então, eu fui para o clipe e as pessoas gostaram do clipe, acharam criativo, etc. Aí o que eu pensei?
Eu pensei, nossa, eu vou continuar aqui, porque o meu foco era a música. E depois o pessoal, lancei uma música sem clipe. Aí o pessoal começou, não, porque você tem que lançar o clipe, porque eu descobri que as pessoas gostavam mais do meu clipe do que da minha música. E aí foi quando um amigo, que na época trabalhava no banco, começou a falar sobre valores, né, de empréstimo que ele tinha feito para o CEO de uma empresa aqui, que trabalhava com audiovisual. E aí, nas minhas crenças limitantes, que é algo da neurociência, as crenças limitantes, só por definição, crenças limitantes são crenças pré-estabelecidas ao longo da sua vida, elas vão sendo construídas e elas te limitam a você atingir o seu máximo potencial. Qual era a crença limitante que eu carregava? Aí, quando ele me falou sobre os valores que ele tinha cedido no empréstimo, eu só consegui pensar, eu nunca vou ter esse valor na conta, por que você está me contando isso? Você está viajando. Ele falou, não, eu fui lá e tal. Eu falei, Arthur, meu amigo, forte abraço, Arthur. Eu falei, Arthur, é o seguinte, você tem que entender que esse tipo de cifra é para quem tem dinheiro, eu não tenho dinheiro. E aí ele falou, não, cara, investe aí que você é bom nisso. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E aí eu falei, quer saber? Eu vou me aventurar para lançar um filme. E aí vem, o meu primeiro filme foi com um celular. Literalmente com o celular. Então você tem que começar, Priscila. Você tem que começar. Eu vou fazer um filme. Assiste filme, vai fazendo, se mete em cursos. Nós temos o Amazônia Audiovisual, que é a nossa associação, que ela oferece qualificação técnica, treinamento para você começar a entrar na cadeia da economia criativa e difusão para você divulgar os seus trabalhos. Inclusive, nós ganhamos agora como o melhor projeto estruturante da cidade de Manaus, concorrendo com todas as linguagens, ou seja, a gente forma, ou seja, qualifica, nós ensinamos a ganhar dinheiro, né? Ou seja por captação pública ou privada, e nós difundimos. Temos o nosso portal, temos o nosso YouTube, temos o nosso Instagram. Já fala tudo, prof, que a pessoa que quer se qualificar já entra lá. @Amazônia Audiovisual. @Amazônia Audiovisual. Tem lá, é um papagaio feito de câmera, né? O obturador da câmera lá é uma lindeza. Eu sou suspeito para falar. Abraço aí para todo mundo que tá no Amazônia Audiovisual. E nós vamos lançar uma TV também aí lá e tal, uma TV voluntária, web lá, justamente para amplificarmos esse programa, né? Esse que era um projeto, virou um programa que é o Qualifica Cinema, né? Que foi premiado já 2 vezes. E nós temos reconhecimento do Ministério da Cultura pela pujança do nosso trabalho. Então é algo sério, nós sempre maximizamos a utilização do recurso público, né? Não é porque é algo que vem de recurso público que vai ser tratado com desleixo, muito pelo contrário. É aí que você honra o que cada contribuinte está fazendo, né? Então, buscar, assim como nós ofertamos cursos, olha, segue aí as secretarias de cultura, porque sempre tem cursos de qualificação. Sigam o Amazônia Audiovisual, me sigam aí nas redes sociais também, que eu estou sempre falando sobre isso. Inclusive amanhã já vou estar gravando, né, o último depoimento da série, que é com o Heliberto Barroncas, do Raízes Caboclas, né, foi meu mestre. Inauguramos um laboratório de áudio com o nome de Heliberto de Souza Barroncas. Forte abraço aí, mestre. Devo muito ao senhor, foi ele que me reconheceu como artista ainda no ensino médio. Então, muitas das vezes, Priscila, esse ato de amor que você enxerga na sala de aula foi porque eu tive um exemplo, que foi desse meu professor, né? E assim, eu fico honrado em estar homenageando e ajudando a formar pessoas, porque o que ensina não é texto, não é ideologia, negócio assim não. O que ensina é o exemplo, e eu busco ensinar pelo exemplo. E sabe o que eu acho mais interessante? É que nessa sua trilha, nessa sua caminhada de ensinar, no canal do Masulo, você dá dicas que a gente não encontra em lugar nenhum. A gente tá na UC de edição, galera, e para quem nunca tinha visto, por exemplo, eu nunca trabalhei com Adobe.
já tinha trabalhado com o Canva e com o CapCut, mas o Adobe Premiere nunca tinha. Aí lá vem o professor, há muito tempo atrás, com um vídeo, ensinando totalmente gratuito o passo a passo. Então, tudo isso, essa sua área que eu digo que é filantrópica, porque a gente vê o quanto você se dedica na entrega de sopa, em lares, né, de crianças carentes, que você tem um projeto também. Como é que tudo isso se transforma na arte, professor? Porque é filme, é música, é série, é curta, é a aula, a didática da aula, né? Eu acho que o dia com 24 horas fica pequeno para tanta coisa que você está fazendo, tanta coisa que você está nos inspirando, e as pessoas devem estar se perguntando como é que você consegue? Isso tudo é uma inspiração? Olha, Priscila, isso é. Eu vou até falar um, um verso da música tema da série, né? Ela se chama Condição, né? A música Condição, ela tem assim, o refrão dela é, uma parte do refrão dela é: vou aceitando a minha condição, seguindo cantando a melodia do meu coração. Então, é justamente seguindo essa batida do coração que ela vai me guiando para os cantos. Uma vez eu recebi um conselho de um músico, um rapper, chamado Vitor Xamã, aqui. Era uma pessoa que estava logrando êxito na época, continua lá e tal, tá pra fora agora. E eu cheguei assim com ele, eu falei, cara, é o seguinte, eu tô transicionando de carreira, agora eu vou pra arte. Na época eu ainda tava pensando em música, né? E aí eu falei, não, eu quero viver de arte. Qual é a coisa, o que você diria pra mim, cara? Eu tô te pedindo aqui na humilde esse conselho. E ele foi muito sincero. E eu vou repassar esse conselho aqui que eu recebi dele aqui. Ele falou, Janine, vai pra frente. No meio do caminho, durante o caminho, alguém vai aparecer pra te ajudar. E é exatamente isso. Eu vou fazendo as coisas e pessoas vão aparecendo, né? Eu sou uma pessoa que crê em Deus e eu sou São Tomé. Eu tive que ser muito abençoado e de se ter muito livramento para chegar a essa concepção, né? Eu não tô aqui evangelizando ninguém, só relatando a minha experiência pessoal, né? Inclusive, né? Então eu vou seguindo o meu coração. Eu acredito que é assim que é a minha maneira de me comunicar com Deus. A gente sabe quando a gente faz errado, mas a gente sabe também quando a gente faz certo. Então, se eu me sentir confortável em fazer uma coisa ou outra, eu sei que é pra lá que eu tenho que ir e eu sei que vai haver alguém que consegue me ajudar. Eu não consigo sozinho, nós não conseguimos sozinho. Nós, quanto humanos, somos